escola nada mais é que uma ilusão. Tudo começa no primeiro dia de aula, quando você acorda cedo, toma um banho, arruma o cabelo, passa um perfume e sai de casa com a cara e a coragem. Lá você só tem um pensamento na sua cabeça: mano, hoje vai ser um dia foda, vou conhecer amigos novos, vai ser muito foda. Mas, quando você chega na sala de aula e passa 5 minutos da aula, você começa a desejar incansavelmente ter voltado pra sua casa dormir. E tudo isso acaba. Você volta pra realidade quando entra aquela professora horrivelmente chata, gorda, acabada. E bom, aí você sabe que você vai ter que ficar mais, no mínimo 200 dias na escola ainda. Esse é o nosso primeiro Como Lidar e Aprenda Como Lidar no colégio. Olá, eu sou o Júlio e vou explicar pra vocês como tentar lidar no presídio, ou de escola. Lugar onde que geralmente é feito de torturas, onde que só estabelece uma rede social de amigos e nada mais. Você não precisa daquilo pra viver. A escola é uma ilusão. Primeiro que você precisa de conhecimento e informação. E conhecimento e informação você não necessariamente precisa de escola. Ou seja, você não precisa aprender e tudo isso numa escola. Você pode aprender isso na internet, você pode aprender isso com um professor particular, de diversas formas. Mas vivemos em um mundo onde que eles creem que a escola fornece tudo que um aluno precisa, tudo que um jovem cidadão precisa. Fazer o que, né? Tudo começa nas férias, quando você termina a oitava série e vai primeiro. Ou seja, você geralmente muda de escola, sai de uma escola e vai para um colégio. Geralmente os colégios onde todo mundo vai para o mesmo colégio, porque é difícil achar um colégio bom. Então, todo mundo fala: ah, pra qual colégio você vai? Ah, da fulano. Então todo mundo vai pro mesmo colégio. Aí você chega pra sua mãe e fala: mãezinha querida, sabe onde eu quero estudar agora? Ela: sim, filho, fale. Aí você: ah, eu quero estudar em tal colégio. Pronto, acabou. Sua mãe chega, acorda cedo, determinadora, como uma guerreira, vai, fica o dia inteiro lá na fila, consegue a vaga pra você. B, tudo vai começar agora bem. Você, como disse anteriormente do programa, você acorda, respira fundo, vai, pensa que é um dia novo, uma aula nova. Chega no colégio, primeira decepção vem quando você vai olhar em que sala você caiu. A lista das salas. Você começa a procurar, você vê seu nome, mas não vê o nome de nenhum amigo seu. Todos os amigos caíram em salas diferentes, ninguém caiu na mesma sala que você. Parece que é uma perseguição. Ninguém, nunca acontece as coisas do mesmo jeito que você quer no colégio. Depois de ter tido a frustração de chegar em um colégio no qual ninguém amigo seu caiu lá e você só foi pra lá porque os seus amigos iriam, aí você começa já a cair na realidade, sair de sua ilusão. Você chega lá, senta na sala de aula, fica lá pasmo, esperando, aí começa a entrar os alunos. Primeiro que os alunos parecem todas coisas estranhas. A começar, tipo, tem sempre três grupinhos de pessoas no mínimo na sua sala. Primeiro é as patricinhas, as garotinhas que são super chicas de tecnologia, que os pais dão tudo, elas entram sempre maquiadas, geralmente não tem peitos, mas elas colocam um sutiã parecendo que tem, coisas do gênero. E elas começam a sentam nas suas cadeiras, você olha pra ela, você pensa, a primeira coisa que você, aluno, pensa é: nossa, o meu sonho vai ser pegar essa garota, mas nunca pra namorar, só pra dar uns pega e acabou. Depois entra um outro grau social de alunos, os nerds. Os nerds deveriam ser muito mais valorizados do que geralmente são. Eles são os alunos que valorizam, os alunos que prestam na aula, os alunos que são geralmente apaparicados pelos professores, que passam de anos, tiram notas boas, perfeitos para colar. E sem os nerds a gente não existiria, pois não teria internet, não iria ter PC, não teria videogame, não teria internet, não teria PC, não teria TV, não teria nada. Ou seja, valorizem os nerds. E por último entra um grau social dos trombadinhas, pessoas que se enchem os picudão, os comelão, os fanfarrão, e na verdade não passa de uns merda na vida, uns caralho murcho. E depois entra, pra poder estragar realmente seu dia, entra um professor legal. Você pensa: nossa, a escola vai ser legal, pelo menos tem um professor legal. Ele sai e entra uma professora realmente chata, uma professora gorda, acabada, caída, velha, escrota, que tem uma voz irritante, o jeito dela já é irritante, chama geralmente de amores ou amiguinhos. E o pior de tudo, ela declara que vai ser a professora coordenadora da sua sala. Um dia não poderia ser pior. Aí, agora aprenda como lidar com professores chatos, horríveis, e como ser amiguinhos deles e ganhar notas boas. Primeira dica de como você poder se lidar com esses professores horríveis:
você tem que ficar quieto. Geralmente professores eles odeiam que alunos falem quando eles estão falando. Então eles geralmente prezam o silêncio do aluno. Se você ficar quieto, você está lá sentado na sua. A base de tudo é essa, você está lá sentado. Você pode conversar à vontade, você pode falar sobre todos os assuntos. Você pode até falar sobre sexo descaradamente, como a mãe do professor é horrível. Mas, quando ele for falar, irei explicar. Pronto, todo mundo fica quietinho, quietinho, pianinho, principalmente você. Porque se ela começar a querer falar e você começar a falar, ela vai começar a pegar uma perseguição de você. Mas se o seu professor é chato ou legal, ele tá com uma perseguição em você ainda, meus pesos. Mas o Luiz continua. Então, quando o professor explicar, você pode fazer comentários, pode perguntar, professor, não entendi tal coisa. O professor ama explicar, porque eles estão ali para explicar. Então, fazer perguntas durante a aula vai fazer você aprender mais rápido e, principalmente, consequentemente, vai fazer com que o professor goste de você. E falam, não existe amizade de professor e aluno? Claro que existe! Nota de participação, nota de comportamento é entre amizade, entre aluno e professor. Se o professor não gosta do aluno, ele não vai dar nota de participação e não vai dar nota de comportamento. Mas, continuando com as dicas, tá bom, aquele professor já começa a explicar, você tá tendo aquela relação legal, mas isso não vai me fazer eu passar de ano ou o professor gostar de mim. Vai. O professor ele não vai olhar seu caderno todos os dias, ele não vai olhar suas lições de casa todos os dias. Na verdade, quase nem tem lição de casa. Geralmente, quando ele passa trabalho na sala e fala, pode me entregar na próxima aula, isso é uma lição de casa, mas não necessariamente você tem que fazer em casa, pode fazer na sala de aula. Então, aí, você pode copiar de outra pessoa. O professor não vai olhar os cadernos no começo do mês, ou no meio do mês, só no final do mês, só no final do bimestre. Então, o que eu mais recomendo você a fazer é, não precisa copiar lição da sala de aula, não precisa fazer lição de casa, só preste atenção na aula. Porque quando ele perguntar, você primeiro tem que se mostrar interessado. Depois, quando ele passa trabalhos, você foda-se o trabalho, você tem que fazer. Tipo, o trabalho geralmente vai fazer você tirar uma nota boa. Você pode tirar 0 na prova, 0 no caderno, mas tirar uma boa nota no trabalho, você pode vir com uma nota boa no bimestre. E tudo isso você agora é um momento crítico na sua vida. Fez um trabalho bom e o professor gostar do trabalho, ele vai valorizar que você pelo menos prestou atenção na aula, fez um trabalho bom e pergunta. Então você vai ser um aluno dignamente decente aos olhos dele. E para concluir, na hora da prova, você não fez a lição de casa, mas prestou atenção na aula. Você vai lembrar de algumas coisas. Mas como fazer para você lembrar de outras coisas que você não faz a menor ideia do que seja? Aí você usa uma coisa muito usada nos alunos, chamado cola. Aprenda agora como colar numa prova sem ser pego. A arte de colar é uma coisa que tipo, poucas pessoas conseguem. Por quê? Por causa que, tipo, geralmente as pessoas ficam desesperadas, nervosas. Um aluno tá lá sentado tranquilamente, a prova à sua frente. O professor tá andando pela sala de aula, você não pode ficar toda hora olhando pra ele. Porque senão vai estar na hora que você tá observando ele querendo arranjar um bom momento pra você colar. Isso é completamente feio. Você tem que ficar na sua, olhando pra prova. Eu sugiro você usar a tática do Chico Xavier. Você coloca um braço sobre a mesa, fica assim e finge que tá escrevendo. Esses olhos vão olhar pra frente, sempre. Então você já sabe onde o professor vai estar e quando ele vai estar. Se você olhar para a prova do lado, isso só dá certo na questão de alternativas. Então, geralmente, não faça isso. Faça um jeito melhor. Nunca coloque o nome na prova de início. Você primeiro faça a prova, faça o que você sabe, se não sabe. Uma dica, você tem que sentar próximo, ou no caso do lado, de algum amigo seu que seja de confiança e que siga sua linha de raciocínio. Ou seja, que saiba que vocês dois vão colar descaradamente, só que de uma forma que ninguém vai descobrir. Você não coloca seu nome na prova, só faz as questões que você entende e sabe que são certas. Ele fará a mesma coisa. Assim que o professor vier de costas, vocês trocarão a prova. Então você fará as que ele não sabe e ele fará as que você não sabe. Então cada um colocará os nomes e entregará ao professor. Perfeito! A segunda forma de colar sem ninguém notar é ouvindo música. O único dia que você tem que prestar realmente atenção na aula e copiar toda a lição é no dia da revisão. Geralmente quando o professor passa a revisão, ele anota algumas coisas na lousa para ele lembrar e falar pra você. Então você anota a revisão inteira no caderno. Chegando em casa, quando tiver tudo quietinho, você pega o celular ou o seu disque e-mail, seu MP3, qualquer outra coisa que grave. Leia a revisão em umas 3 ou 4 vezes, em alto e bom tom, gravando todas elas. Então, quando depois de terminar isso, você vai ouvir pra ver se tem alguma coisa decente. Se tiver errado, se você tiver explicado bem, tudo bem, ok, você grava, você salva, coloca no seu celular, no seu MP3 e vai pra escola escutando aquela revisão. Geralmente nos colégios tem uma coisa que tipo todo mundo acredita ser triste: as diretoras, o conselho entre classes e o intervalo.
São essas três coisas que, tipo, danificam o colégio ou aumentam, melhoram o colégio. Se tiver uma diretora horrível, seja só lamento, porque você pode estar nu, semi-nu na sala de aula, você pode estar tacando um puteiro lá dentro. Assim que ela entra, você vira o santo mais cedo do mundo. Você vira quase, tipo, um anjo lá. Até cresce uma auréola, umas asas em você, isso é impressionante. Só que, tem um grande detalhe, as diretoras, elas geralmente crescem, cultivam o ódio entre os alunos. E pessoas diretoras legais, elas só são sucumbidas. Todo mundo começa a zoar, elas não conseguem dar ordem na escola. Por isso elas são incrivelmente chatas, briguentas, etc. Pra poder botar uma ordem naquela porra. Senão vira uma várzea. Agora, se você tem uma diretora chata, você nunca vai ter que querer ser amigo dela. Porque amigo de diretor é puxar o saco dela. Puxar o saco dela de um diretor quer dizer você não ter amigos, você não ter família, você ser um depressivo otário na vida e tá puxando também o saco dos professores. Então os professores vão começar a entender que você quer só puxar o saco deles para ganhar notas boas e as diretoras também. Então você não tem que ser amigo de diretora, você tem que odiar as diretoras. Mas ser amigo dos professores, porque eles vão valorizar suas notas. E é isso. Esse foi um como lidar com os colégios, que você também aprendeu como lidar com os professores, prova e como aumentar suas notas. Convenhamos, com as notas boas você pode chegar, ficar mais tempo no seu fake em casa, ou jogando seus joguinhos inúteis, ou coisas do gênero. Sua mãe vai gostar mais de você, você vai ser mais feliz, e tudo vai fluir melhor. Agora, se você gostou realmente, clique em gostei por aqui por baixo. Vou dar uma de Felipe Neto agora, foda-se. Clique em gostei uma parte aqui de baixo, que eu não sei, porque a câmera tá invertida. Ou clique e inscreva-se no canal, por aqui, por alguma parte aqui de cima. Siga no Twitter. Se você gostou realmente desse como lidar e quer dicas de como lidar com outras coisas, mande suas mensagens no Twitter, nos replies, poste diversas ideias que você tiver, algumas experiências que iremos falar e explicar como se lidar com algumas situações, como lidar com as mães, como lidar com os namorados, como lidar em situações difíceis da sua vida, como lidar com a morte de parentes, como lidar quando o cachorro come seu dever, como lidar quando você recebe uma cantada ou sedução horrível. E como lidar com uma coisa que tipo, exige um programa inteiro. Professoras gostosas. Você quer levar ela pra cama, mas você não pode levar ela pra cama porque ela é uma professora. Então como lidar com essas coisas? É isso. Falou, galerinha.